Antes de mais nada, eu queria lhe dar os meus parabéns. Primeiro, por ter adquirido um dos mais avançados equipamentos de videocassete produzidos em todo o mundo. Segundo, por ter acionado as teclas dos botões corretamente. Se isso não tivesse acontecido, você não estaria me vendo agora. E eu não poderia explicar os recursos desta que é a última resposta da tecnologia às necessidades e aos sonhos de quem procura o máximo em videocassete. Se você tem pouco menos de 20 anos, deve estar habituado com todas as tecnologias que o mundo moderno oferece. Mas nem sempre foi assim. Há algum tempo, nós usávamos aparelhos eletrônicos que hoje fariam muita gente rir. De aparelhos de comunicação a equipamentos que garantiam a diversão da família, relembra algumas tecnologias que não são mais utilizadas. Confira hoje no Diário do Curioso. Começa com o bom e velho disquete. Bem antes de usarmos pendrives, CDs e DVDs, tudo precisava ser armazenado em discos retangulares chamados disquetes. Só que a capacidade de armazenamento era ridícula se comparado com os dispositivos de hoje. Aliás, é bom dizer que naquela época os arquivos também eram bem menores em relação aos atuais. A versão mais antiga dos disquetes possuía 8 polegadas e era muito grande. Logo depois, ele ganhou uma versão de 5,5 polegadas e mais tarde uma menor ainda, de 3,5 polegadas. Para você ter uma ideia, para instalar o Windows 95 era necessário utilizar 14 disquetes, inserindo um após o outro até finalizar a instalação. Era necessário ter alguns cuidados especiais com os discos, como não deixá-los expostos ao tempo e mudanças de temperatura. Poeira e mofo eram os principais inimigos de um disco. Se desse algum problema, não era possível concluir a instalação. Ainda na década de 90, os computadores passaram a não mais virem com os leitores de disquete. Boa tarde. Nós estamos aqui atendendo ao seu pedido de telefone. Com este que estamos entregando ao senhor, a Telesp completa 3 milhões de aparelhos instalados em São Paulo. 3 milhões, é? É, 3 milhões. Telesp, meta atingida. 3 milhões de telefones instalados em São Paulo, por enquanto. E a nossa lista segue com as linhas fixas de telefone. Você pode achar estranho, mas há algum tempo pessoas investiam seu dinheiro em linhas telefônicas. Hoje qualquer pessoa pode solicitar um telefone e em no máximo uma semana está instalado. Mas há algumas décadas, o dono de linha telefônica era uma espécie de sócio da companhia telefônica. A assinatura custava caro e a instalação não era tão rápida. Foi então que surgiu o mercado de linhas telefônicas. Quem tinha um pouco mais de dinheiro e não queria gastar, investia numa linha telefônica e a alugava. Isso mesmo, como se fosse um imóvel. Com o passar dos anos, a privatização das teles e o aumento da rede de telefonia fixa causou uma grande mudança no mercado de locação e venda, hoje praticamente inexistente. Falando em ganhar dinheiro, não dá para deixar de citar as pessoas que ganharam muito dinheiro com cursos de datilografia. Você não sabe o que é um curso de datilografia? Eu vou explicar. As décadas de 70 e 80 foram agitadas para quem tinha vontade de aprender a operar máquinas de escrever. Foi então que surgiram várias escolas que preparavam pessoas para o mercado de trabalho, ensinando algumas técnicas de digitação. Não existia escritório ou empresa que não tivesse uma máquina de escrever. Elas desempenhavam parte do trabalho que os computadores e impressoras desempenham hoje. Mas com a popularização dos computadores, as máquinas de escrever foram sendo esquecidas até virarem peças de museu. A última empresa que produziu máquinas datilográficas não elétricas no mundo encerrou as atividades em 2011, na Índia. Um videocassete comum? Um Toshiba 4 cabeças? Como não falar nos videocassetes? Tudo começou em 1975, quando a Sony lançou o Betamax, um reprodutor que permitia que você assistisse e gravasse filmes no conforto do celular quantas vezes quisesse. A fita era pequena e permitia 1 hora de gravação. Um ano depois, surgiu o formato concorrente lançado pela JVC, o famoso VHS, que permitia 1 hora de gravação a mais em relação ao formato anterior. Estes dois formatos concorreram pela preferência do consumidor, mas o VHS aos poucos foi matando o adversário. O primeiro videocassete fabricado no Brasil foi lançado em 1982 pela Sharp.
Cerca de um ano depois, a Philco lançou seu modelo e abriu o mercado para os demais concorrentes. Foi nesta época que surgiram as videolocadoras, praticamente uma em cada esquina da cidade. Entretanto, com o surgimento dos DVDs, o preço convidativo destes aparelhos e a popularização da banda larga, as fitas de vídeo começaram a perder espaço. Hoje quase não existem videolocadoras e as poucas que ainda mantêm as portas abertas sofrem com a crise, já que não conseguem deter a fuga dos clientes. E quem não lembra dos aparelhos pager? Para quem não se recorda, era uma espécie de avô dos telefones celulares como conhecemos hoje. Os aparelhos permitiam que recebêssemos mensagens de texto. Isso mesmo, uma tarefa tão simples para qualquer aparelho celular da atualidade. Ele ficou bem famoso nas décadas de 80 e 90, quando passou a ser usado por profissionais de várias áreas, como os médicos, por exemplo. A pessoa recebia uma mensagem acompanhada de um sinal sonoro. Basicamente, servia como um alerta para que a pessoa buscasse uma maneira mais rápida de retornar o contato. No final de 90, apareceram aparelhos capazes de tocar mensagens de correio de voz, mas já era tarde demais. Os aparelhos celulares chegaram com tudo e devastaram o mercado. Como não lembrar das fitas cassete? Populares entre as décadas de 70 e 90, esta era a mídia mais utilizada no mundo. Apesar de ser uma das principais escolhas para os amantes da música, as fitas cassete também revolucionaram o mercado da informática. Antes dos disquetes e dos pendrives, muitos computadores pessoais usavam as fitas para a gravação de dados. Tudo o que você precisava era de um gravador acoplado ao computador para conseguir carregar os programas. Apesar de terem sido muito populares, as fitas cassete ofereceram várias desvantagens. Não era possível, por exemplo, navegar automaticamente entre cada uma das músicas gravadas, ponto para o CD. Além disso, havia necessidade constante de rebobinar a fita, e foi aí que descobrimos uma nova função para as canetas Bic.